Sejam todos bem-vindos à Estrada da Fúria, aonde os fracos não sobrevivem. E aí, galera? Vocês é louco? Essa noite foi daquele jeitão. Aproveitei o limbo. Foi bom demais. Galera, vou contar uma história pra vocês. Um ser humano encontra um alienígena e pergunta pro alienígena: você é um alienígena? Sim, sou um alienígena. E da onde você vem? Ah, eu venho de muito distante. Você vem em paz? O ser humano pergunta pro alienígena. E ele fala: sim, nós vemos em paz. Aí o ser humano fala: graças a Jesus. Aí o alienígena fala: Jesus? Aí o ser humano: vocês conhecem Jesus? Aí o alienígena fala: sim, conhecemos Jesus. Todos os anos ele visita o nosso planeta. A primeira vez que ele veio no nosso planeta, a gente demos comida, demos casa para ele. Ele espalhou o amor, a prosperidade, o respeito, a dignidade, ensinou um monte de coisa. E nós somos uma civilização próspera. Aí o ser humano fala: nós estamos esperando ele há séculos. Aí o alienígena pega e fala: ué, mas a primeira vez que ele veio, o que vocês fizeram? Aí o ser humano fica calado. Aí o alienígena torna a perguntar: sim, me diga, o que vocês fizeram com ele a primeira vez que ele veio? Aí o ser humano não teve saída, ele teve que falar: nós o matamos. Aí o alienígena: o quê? Vocês mataram o Todo-Poderoso? O melhor ser do universo, criador de tudo? Aí o ser humano, com um ponto de interrogação na cabeça: sim, nós só não o matamos, como açoitamos, humilhamos, pregamos ele na cruz, fizemos ele carregar ela e depois furamos ele até a morte. Aí o alienígena, com uma expressão de pânico, diz pra ele: vocês acabaram de entrar numa restrição planetária. Vocês são um planeta não grato. Ninguém nunca mais vai pisar aqui. E aí, na verdade, eu vi um vídeo que falava isso aí, né? E aí me veio uma reflexão, galera. Não foi o macaco, não foi a cobra, o gato, o boi, o urso. Não, cara, foi um ser humano. O ser humano matou Deus, matou Jesus, da pior forma que poderia matar uma pessoa, da forma mais brutal que tinha na época. E a treta é o seguinte: que a narrativa é que ele morreu para salvar todo mundo, mas ele não precisava morrer. Ele não precisava morrer. O problema é que mataram o melhor homem que já pisou nessa terra. Ele não precisava morrer para salvar a gente. A salvação já ia vir, mas não precisava matar. Ele foi assassinado porque o ser humano é ruim. O ser humano é ruim. Não havia necessidade de matar para ser salvo. E ainda assim, ele falou: perdoa-te, eles não sabem o que estão fazendo. Tudo bem. Aí eu pensando comigo: mano, naquela época podia ser que os caras não sabiam o que estavam fazendo. Mas 2000 anos pra cá, não sei quantos bilhões de anos pra cá, eu acho que a gente ainda não sabe o que está fazendo. Porque o mundo tá meio virado de cabeça para baixo, né? Porque você vê, alguém vai lá e faz uma bomba nuclear, e aí a desculpa é para proteger o seu próprio país, né? Mas não faz muito sentido, porque é um desacordo comercial entre dois chefes de estado que vai pegar e vai jogar uma bomba nuclear lá e vai matar bilhões, né? Aquela nação inteira, por causa dos acordos comerciais de dois representantes públicos que foi eleito pelaquela nação, que
sabiamente ou burramente, né? Porque se for um governo próspero e sábio, ele vai evitar conflito a todo tempo, né? De várias maneiras. Aí, na minha linha de raciocínio, Jesus não precisava ser morto hora nenhuma. E outra coisa, se ele morreu para salvação, quem que está salvo nesse mundo? Eu acredito que ele pode dar sabedoria, perdão, mas ele não vai voltar aqui mais não. Ele nem precisa, né? Porque por que ele voltaria no lugar que ele foi massacrado? Ele pode até amar as pessoas ali, incondicional, né? Mas a pergunta é: se Deus voltasse aqui de novo, qual seria o tratamento? Qual seria o resultado? Será que seria o mesmo resultado de 2000 anos atrás? Não sei, cara. Do jeito que está a humanidade, eu acho que o resultado 2000 anos depois seria a mesma coisa. Porque se for ver bem, mataram Jesus Cristo porque ele era bom, era poderoso, curava as pessoas, ele não fez acordo, não fez pactos, não pediu nada, não prometeu nada, ensinou o certo e o errado e terminou na cruz. Lembrando que foi o ser humano, os nossos antepassados, né, a nossa raça humana, e os outros humanos que estavam lá na hora não fizeram nada para mudar isso. Aí eu escutei isso e começou a passar uma parte de coisa na minha cabeça. Eu falei, cara, não tem outra raça de ser vivo nesse planeta mais medíocre do que a raça humana. E você vê, a gente foi criando regra atrás de regra, regra atrás de regra, adjetivos, palavras, né? Tem gente que aprende uma narrativa muito eficaz, uma oratória muito bonita, fala para milhões e aquilo, e pessoas vão à guerra por causa daquela oratória, enquanto a gente tinha que ter ido para a guerra por causa de Deus. Lá atrás ninguém foi, deixou pregar o homem na cruz. Cara, qual que é a chance desse mundo dar certo? Não dá mais não, doido. Porque se você for a fundo, que nem eu fiquei pensando a noite inteira nisso, eu falei, mano, cara, não faz sentido, não faz um mínimo de sentido. Por que ele voltaria? Tem muita gente que espera, não, Jesus está voltando. Não vai voltar, cara. Por que ele voltaria? Ou mandaria o filho dele aqui de novo? Faz todo sentido pra mim agora. Eu tava assistindo uma série outro dia na Netflix. Qual foi a fita? Um indiano representava ali Deus, Jesus. E aí ele tinha os poderes. Aí durante o seriado ele fazia aquilo que Deus fez mesmo. Curou as pessoas, curou o cego. Aí conforme ele foi desenrolando a palavra ali, o poder, o governo começou a perseguir ele. Que ele era um charlatão e não sei o que. Mas ele não estava cobrando nada e nem pedindo nada. Por onde ele passava, ele fazia o bem e pregava a palavra, né, do evangelho. Aí beleza, aquela fita ali. Tinha uma policial, que era uma das protagonistas, que ficou encarregada de desenrolar a letra. Aí, beleza, ela tinha câncer. E aí o indiano, que era Deus, né, ou Jesus, eu me confundo muito com Deus e Jesus, porque Deus deve ser o pai de Jesus, o Deus veio como Jesus, e eu não sei bem, pra mim Deus pode ser os dois e pode ser do jeito que ele quiser. Eu confundo muito Jesus com Deus, pra mim é tudo um só. Mas beleza, aí no caso, o indiano que representava Jesus senta lá em um momento. Eu recomendo, a série é muito boa, né? Só que ela não me fez sentido na época. Eu assisti porque qualquer coisa que fala de religião, a gente fica intrigado, quer ver aonde vai dar, quer ver o que eles vão inventar pra, né, botar outra
narrativa. Mas literalmente era contando a história, só que o indiano era um cara assim, tipo da minha cor, que os indianos é tudo, né, marrom, e aí tinha o cabelo liso, era o indiano. E aí o indiano era representando Jesus Cristo. Aí eles sentaram a hora, prenderam ele, né? Só que ele sempre com comportamento de Jesus Cristo, sempre pacato, não brabejou e nem nada, aceitando tudo ali, e os caras arrochando ele. Aí ele senta pra conversar com a policial, aí a policial maltratando ele, aí ele pega e dá as mãos e fala assim pra policial: ó, toca nas minhas mãos que eu vou resolver o teu problema. Aí ela: eu não acredito. Ele: mas por que você não acredita? Ele: porque nesse mundo não existe mais o bem. Aí ele fala: eu tô diante de você, acredita. Aí ela fica calada. Aí ele vai e fala: a decisão é tua. Aí ela vai com sarcasmo, pega e diz assim: livre-arbítrio? Aí ele vai e fala: a decisão ainda é tua. Cara, a série é muito legal. Eu não sei falar o nome dela não. Vamos olhar um pouco a Furiosa. Eu não sei falar muito o nome dela não. Faz tempo que eu assisti ela. Mas quando eu escutei isso aqui que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né, a historinha do alienígena perguntando pro ser humano, né, por que Jesus Cristo nunca mais voltou, essa série veio na minha cabeça. Cara, se Deus voltasse de novo em carne e osso aqui, galera, eles iam massacrar Deus de novo. Porque a gente é ruim. A gente é ruim, a gente é egoísta, a gente é medíocre, a gente é ingrato, a gente é individual. E isso eu tô falando do ser humano. O ser humano. Tem gente boa demais da conta. Tem gente que eu acredito que é seres humanos de carne e osso santo. Tem gente boa demais, demais. Tem gente boa no mundo. Mas o mal tá prosperando demais. Principalmente quando envolve dinheiro, poder, você entendeu? O alto escalão que domina as grandes massas. Porque na verdade os homens bons nunca ficam milionários. Porque vai contramão de você ser uma pessoa, vamos dizer assim, digna da graça de Deus, você ser milionário, né? Não que não tenha algum problema em ser rico. Tentei a vida inteira ser rico. Eu gostaria muito de ganhar na Mega Sena, assim, entendeu? Mas o dinheiro tem o poder de te mudar pra pior, cara. Te deixar medíocre, arrogante. A não ser que você se policie todo dia, né? Todo dia você tem que se policiar, porque o ser humano é tolo, né? Apesar dele ser um ser que pode dar um câncer, pode dar uma enfermidade, ele com dinheiro, ele acha que ele pode resolver todos os problemas, e não pode. Ele pode comprar coisas, ter acessos, ter contatos, mas se der um problema de saúde ou coisas que o dinheiro não pode resolver, por exemplo, você não pode comprar um amigo com dinheiro. Você pode ter 1 milhão de colegas, mas um amigo você não compra com dinheiro. O amor puro de uma mãe, de um pai, de um filho ou de uma esposa, você não compra isso aí com dinheiro. Você arruma belas mulheres, mas comprar o amor que vai à pobreza, vai à tua enfermidade, ela te levar ali para tomar um banho, que a última dignidade do homem é quando ele fica enfermo e não pode tomar um banho sozinho, fazer as necessidades dele. Você vê, dinheiro não pode comprar isso aí. Ou a pessoa gosta de você ou ela não vai lá te dar banho, por dinheiro nenhum. Quantos casos a gente tem aí? E aí eu fiquei a noite toda nessa fita, nessa vibe, assim, pensando, né? Deus não precisava morrer, cara, pra salvar a gente. Ele podia ter vivido e salvado a gente. Ele tinha todo o poder e toda a graça. Isso é narrativa, ele não tinha que ter morrido. Ele morreu porque a gente é do mal. O ser humano é do mal. Pra servir de exemplo, que ninguém poderoso podia se levantar, porque o destino era aquele ali. Bom, isso saiu da minha mente doentia e invertida. Você é doido? Deixa teu like, compartilhe, se inscreva à Estrada da Fúria, deixe um inscrita, ative o sininho e a gente se encontra na Furiosa.
aonde os fracos não sobrevivem. E é desse jeito que o mundo se acaba. Se acaba, pelo amor de Deus!